Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês mais uma vez e hoje eu estou aqui no quarto de hóspedes. Foi onde eu encontrei ali para ficar mais quietinho e vir aqui falar com vocês um pouquinho. Na verdade, minha mulher me expulsou para cá. Falou, vai pra lá, rapaz, para de incomodar a gente aqui. Mas aqui é legal, tem até umas flores, umas flores lá atrás, ó. Choram as rosas, seu perfume agora se transfere. Essa é da minha juventude, hein, meu. É tempo bom lá em Caçador, Santa Catarina, com meus amigos. Mas o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui para falar do que todo mundo tá falando. Nossa, é um assunto que tá na boca de todo mundo tem comentado sobre isso, e é o assunto do momento aí no mundo das lutas, no MMA em si. O que vem pela frente pro Poatan. O Alex Pereira, nosso campeão em meio pesado, ex-campeão na médio do UFC e futuro campeão peso pesado. Eu já tô meio que sendo positivo aqui pro futuro do que vem do que vem pela frente aí pro Poatan. E é realmente esse o assunto que tem realmente estado aí na boca da galera. Então, todo mundo tem comentado sobre isso. Qual que será o próximo passo pro Poatan? O que o UFC vai trazer de diferente? Eu acho que um momento como esse, sabe? Um momento onde pessoas excepcionais como o Poatan, como vários outros lutadores que a gente tem aí, o próprio John Jones, Miocic, o Aspinall, o Ankalaev, da própria categoria dele e outros aí, acabam criando, né? Mas esse momento do Poatan é especial. E na minha opinião, não só nós, fãs aí de luta, queremos ver o Poatan seguindo, enfrentando um desafio maior, porque não é tão comum, assim, não é comum você criar um momento como esse, sabe? Onde a gente tem pela primeira vez a oportunidade de ver um campeão em 3 diferentes categorias dentro do UFC. Poatan foi campeão dos médios, é campeão dos meio pesados e pode se tornar o campeão dos pesados também. Pode ter um cara grande, 1,93 m de altura, um cara forte, diferenciado, tem pegada pra caramba de todas as divisões, talvez seja o cara que mais pega ali, tirando meio que talvez o Ngannou. Fora da conversa, né? Mas o pega pra caramba, então ele tem chances também aí nos pesos pesados. E é esse tipo de momento que eu tô falando. É um momento especial e que tem que ser aproveitado de forma especial. E nós queremos isso, nós esperamos isso. Então, se o UFC realmente for dar ouvidos a nós fãs aí de luta, o próximo passo pro Poatan seria ele enfrentar o campeão dos pesados, que hoje é o John Jones, né? Então, essa seria a luta para realmente ser o próximo passo pro Poatan. É o momento que a gente tem disso realmente, de fazer algo assim, algo especial assim acontecer. De ter um campeão de 3 diferentes divisões na UFC pela primeira vez na história. Isso não é simples de ser construído. E a gente tá vendo isso aí nas mãos do Poatan. Então que o UFC também acabe entendendo dessa forma e traga e construa essa oportunidade pra gente poder ver isso. É óbvio que, tipo, o John Jones está lá pra lutar pelo Miocic. Aliás, eles nem vão cancelar essa luta ou tirar essa luta, deixar essa luta, não fazer essa luta acontecer, até porque demorou bastante pra essa luta também acontecer. Tiveram muitos percalços aí pelo caminho, entendeu? Até fazer essa luta realmente acontecer do John Jones e do Miocic. Eu acho que tem que acontecer. Como o Poatan pegou aí a luta do UFC 300 meio que em cima da hora, a luta do UFC 303 em cima da hora. Eu sei que ele já voltou ao treino, o Glover postou ele voltando ao treino ali, mas é bom que ele tenha um tempo até para dar uma relaxada, uma descansada e observar meio que de longe para ver como a situação realmente está, né? Olhando meio que de fora um pouquinho assim, para entender o cenário em si. Então essa luta do John Jones e do Miocic pode acontecer. Se o Miocic vier, o que é o menos provável, mas pode acontecer. Eu acho que o Miocic tem grandes chances de vencer o John Jones. Se tem alguém ali que pode complicar a vida do John Jones também, é o Miocic nesse momento. Mas se a coisa acontecer da forma que é o mais esperado que venha acontecer, vamos dizer, é o John Jones se mantendo como campeão. E aí sim lutando com o Poatan. Essa seria uma luta assim, espetacular. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas antes eu quero dar um pulinho caso o UFC decida a não entregar o que os fãs realmente querem ver, que é o Poatan avançando aí pela categoria dos pesos pesados. Se o UFC seguir o ritmo normal e fazer o Poatan somente não, né, defender, já é um grande feito,
continuar defendendo o cinturão dele dos meios pesados, que vai ser contra o Ankalaev. Né, pelo que tá o cenário pro Ankalaev é o próximo aí, ó, a tá disputando o cinturão, e é um cara, obviamente, duríssimo, que seria uma luta muito boa também, se o UFC colocasse essa luta para acontecer, mas a gente quer ver coisa excepcional, então por isso que eu consideraria a coisa dos pesos pesados, né, o Poatan indo pros pesos pesados. Como eu falei, o UFC decidiu que ele vai seguir o ritmo normal ali, ó, a configuração normal da categoria, e vai defender o cinturão dele contra o Ankalaev. Vai ser um lutão, só que é o seguinte, a galera tá considerando, a maioria dos obviamente que o wrestler wrestlers né, são duríssimos, a gente sabe muito, eu sei muito bem disso, a gente sabe muito bem disso, que é o caso do Ankalaev, né, que é um bom wrestler, né, um cara do sambo lá, do Daguestão, a gente sabe que esses caras são duríssimos de luta agarrada, só que é o seguinte, eles estão considerando o Ankalaev meio que favorito contra o Poatan. Isso não faz sentido nenhum, gente. Até porque a maior parte das lutas do Ankalaev, ele tem parado para trocar com os oponentes. Ele tem trocado com os oponentes. Me mostra no cartel dele qual que são as vitórias dentro do UFC que ele tem por finalização. Nenhuma! A única finalização que aconteceu na carreira dele foi quando ele perdeu a primeira luta dele no UFC. Ele perdeu finalizado, que é a única derrota da carreira dele, inclusive. Que foi quando ele perdeu finalizado. O resto são todas por pontos ou por nocaute técnico, algo assim. Então, por que eles estão considerando tanto que ele vai lá e vai finalizar o Poatan? Não faz sentido nenhum isso. E um ponto importante que eu quero trazer, até para discutir as duas possibilidades, né? A possibilidade da luta com o John Jones, vamos dizer, e a possibilidade da luta contra o Ankalaev. Eu não quero comparar nada, mas uma experiência que a gente pode trazer meio que à tona para conversar sobre isso, que viveu algo parecido, talvez não na mesma proporção, mas viveu algo parecido subindo de categoria. E sendo também um trocador bom, que chuta pra caramba, o Thiago Marreta. Vocês lembram do Thiago Marreta? Ele subiu, ele veio dos médios, subiu para os meio pesados, teve três ótimas vitórias no meio pesado e lutou pelo cinturão contra o John Jones. E entregou um show. Se você olhar, foi a única vitória do John Jones que foi por decisão dividida. Teve árbitro, juiz, que viu vitória do Marreta. E foi realmente um show. E o Marreta ainda estava machucado, o joelho todo menisco estourado, com ligamento também, tendo problema de ligamento. A gente lembra. Não sei se vocês lembram, se não lembram, voltem lá assistir a luta, porque né, o Marreta ficava todo instável ali para poder andar no octógono e tudo mais. Mas mesmo assim, contra o cara mais duro, talvez, da história, e o cara que tem dominado tudo, o Marreta entregou um super show. Lá em 2019, contra o John Jones, vindo dos médios para o meio pesado. Aí, porque a galera tem falado muito isso, mas o Poatan não é tão grande quanto os caras, ele vai, né, não vai ser mais difícil para ele, vai ser isso, vai ser aquilo. Meu amigo, essa experiência do Marreta nos mostra isso. Foi o cara que mais dificultou a vida de John Jones. O John Jones venceu, obviamente, mas por decisão dividida. E veio dos médios. Contra o próprio Ankalaev. O Marreta lutou em 2022 contra o Ankalaev e também foi por decisão. Decisão unânime. O Ankalaev ganhou dele por decisão unânime, mas também entregaram um showzão. Entendeu? E o Marreta pego nesse ponto, vindo dos pesos médios para os meio pesados. Então a galera considerar isso em relação ao Poatan, de que ele teria essa desvantagem, e para mim não faz sentido. Até porque em termos de trocação, o Poatan tá um nível acima os dois são trocadores, mas o Pereira, o Poatan, tá um nível acima. O cara, aliás, na trocação mundial, o cara é um nível acima, muito experiente, muito consciente, inteligentíssimo usando as habilidades dele. Então eu acho que numa luta contra o Ankalaev, eu não vejo o favoritismo do Ankalaev como a galera tá falando e vendo. Ao contrário, o Poatan é um cara focado e que sabe aproveitar os momentos, ele sabe construir momentos, fazer o oponente errar para aproveitar os momentos. E eu acho que nesse sentido, ele complicaria bastante a vida do Ankalaev. E na minha opinião, nocauteia também o Ankalaev, porque não só das pegadas que ele tem com a mão, com os chutes na panturrilha, os chutes agora na cabeça, a leitura de luta do Poatan é sensacional. Eu vejo ele nocauteando o Ankalaev também. E agora em questão, né, levando em consideração a questão do que vem acontecer, o que a gente quer, a luta com o John Jones, eu vejo ele entregando. Obviamente, o John Jones é favorito
Concordo. Vai complicar a vida do Poatan? Pode ser. Mas pode ser que o Poatan complique a vida dele também. Levem como exemplo, novamente, essa questão do Marreta. Marreta complicou a vida do John Jones chutando, jogando mão dura. E é isso o jogo do Poatan. Chutar forte, incomodar, machucar e botar aquela mão. A pegada do Poatan é diferenciadíssima. John Jones está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Uma vez que a mão pega, meu amigo, o cenário muda total. Então, eu acho que a galera tem meio que feito uma leitura meio que precipitada dessas lutas aí, meio que até desmerecendo um pouco o Poatan. Ah, por favor, o cara tá entregando um showzaço e o cara é duríssimo e eu acho que ele tem muito mais. Ele mesmo falou isso, é meio que o começo. O cara tá evoluindo ainda, ele tá meio que pegando o tempo do MMA em si. Em breve esse cara ainda vai fazer... Aliás, em breve não, já está fazendo e vai continuar fazendo muito no MMA, vai continuar transformando aí a nossa vida como espectadores, né? Fazendo a galera muito empolgada e aproveitando os momentos ali, porque a galera, queira ou não queira, adora ver a trocação em si, né? A galera sendo nocauteada, os golpes pegando, é o que mais empolga a turma. E é isso que o Poatan tem entregado. Então, na minha opinião, eu não daria o favoritismo, não dou favoritismo pro Ankalaev. Ao contrário, na minha opinião, o Poatan é o favorito para essa luta. Contra o John Jones, eu daria o favoritismo pro John Jones. Isso seria até imprudente da minha parte se eu não desse, não pensasse dessa forma. Até porque o John Jones, né, passou o carro em todo mundo e é um cara excepcional. Mas eu vejo o Poatan complicando a vida dele também. Porque o Poatan tem o tempo de trocação absurdo ali. E aquela mão pega... complica a vida deles. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês concordam ou não, deixem aqui o comentário de vocês, vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo porque tava meio que me deixando incomodado, essas análises que eu tenho visto aí da galera fazendo, principalmente em relação ao Ankalaev, né, colocando ele como favorito contra o Poatan, porque por causa do grappler. Que grappler? Eu acho que o grappling dele é excelente, mas ele é um cara controlador, é aquele grappling de controle, costume dos daguestanes, né, do pessoal do Daguestão. Grappling pesado, mas de controle, não um grappling finalizador que busca a posição para realmente pegar e finalizar. É um grappling controlador. Nesse quesito eu vejo o Poatan se defendendo muito bem, até porque ele tá treinando... já, né, como eu falei, já voltou a treinar e o Glover lá tá focado com ele. E sabe que isso é um ponto que ele tem que trabalhar mais e pegar o tempo, né, de fazer as coisas acontecerem também ali na questão do grappling. E eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho em relação a isso. Então, de qualquer forma, o que tá por vir aí pela frente pro Poatan é sensacional. E eu mal posso esperar para assistir porque me empolga de uma forma muito legal. E eu acho que eu falo pela maioria também de vocês, não é não? E se eu não falo, como eu falei, deixem aqui o comentário de vocês, se vocês concordam ou não comigo. Ativem aí o sininho, tenho certeza que estão seguindo o canal. E manda para os amigos e vamos em frente, porque eu vou estar aqui sempre, né, daquele jeito, dando os meus pitacos.